Meus irmãos, é uma alegria para mim poder voltar aqui. Fazia tempo que eu não estava aqui com os irmãos, né? Faz já algum tempo. E é sempre um motivo de muita alegria estar aqui com vocês e, de maneira especial, por conta desse momento, né? Um momento de gratidão, de louvor a Deus por mais um ano de trabalho aqui. Eu comentei, semana passada eu estive no Jardim Camila, que também faz aniversário no mês de setembro, né? E eu comentei com os irmãos lá que, certa ocasião, eu ouvi no seminário de um colega seminarista. Ele dizia que não se deveria celebrar o aniversário de nenhuma congregação, porque, segundo ele, isso deveria ser um motivo de vergonha, porque ainda a congregação não está organizada, né, como igreja. E eu fiquei tão chateado com aquilo, tão impressionado com a perspectiva puramente humanista daquele irmão, daquele futuro ministro. Eu fiquei, de fato, indignado com isso. Porque isso não é obra de homens, isso é obra de Deus. E o que cabe a nós, o que cabe a nós lá no Orquídeas, aos nossos irmãos no Camila e a vocês aqui no Parque Seleta, é servir a Deus com fidelidade, é ser encontrado fiéis. E aquilo que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer no momento que Ele soberanamente escolheu para fazer. Isso não é obra de nós, não é obra de homens, não somos nós quem definimos isso. Então é motivo de louvor e de alegria, sim, nós celebrarmos mais um ano de sustento do Senhor nessa congregação, porque Ele tem feito conforme o seu plano e conforme o seu querer. Ele tem nos chamado a servi-lo assim. Louvado seja Deus, então, portanto, por mais um ano de trabalho e de sustento que Ele tem dado a essa congregação. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós começarmos a exposição da Palavra de Deus, eu tomei conhecimento que aqui as crianças também participam, né, bastante do momento da Palavra de Deus, fazendo as suas anotações, fazendo os seus desenhos. Então eu quero lembrá-las, né, que elas podem se botar aí a postos, né, onde vocês acharem melhor estar, para que vocês façam as anotações, então, da mensagem desta noite. E eu quero convidar, portanto, a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo, nós faremos a leitura dos versículos de 21 até 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem,
porque sabiam quem ele era. Tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos nesta noite de mais uma vez cultuarmos o Teu nome, de adorarmos o Senhor como o Teu povo em ajuntamento solene, e nós rogamos a Tua bênção sobre este momento de maneira especial em que nós ouviremos a Tua palavra, ouviremos a exposição da Tua palavra. Abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento e os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja nesta noite. Nós confiamos em Ti, Senhor, e descansamos em Ti somente. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como o reverendo Timóteo já comentou, estamos num momento de bastante discussão a respeito das eleições, a respeito do momento que nós vivemos. E isso tem sido, diferentemente do que acontecia há 10 ou 15 anos atrás, até isso mesmo tem sido motivo das conversas, né? Então, conversas daquele cafezinho no meio do dia, no meio da manhã, as pessoas então estão atentas a esse momento, estão atentas a esse tipo de assunto, e as pessoas estão se inteirando desses assuntos para poderem então saber o que falar, o que fazer e como agir. Muitas vezes a gente tem ouvido pessoas também falar a respeito das decisões do STF, por exemplo, né? Coisas que há alguns anos ninguém sequer sabia do que se tratava, mas hoje isso também é assunto das nossas conversas mais informais, à mesa, num café, no almoço, mesmo nos intervalos de compromissos que nós temos no decorrer do dia. Muitas vezes a gente não quer tratar desses assuntos mais áridos, mais difíceis, né? Mais, às vezes até desagradáveis, e a gente quer falar sobre outros assuntos. E há situações em que o assunto se torna, por exemplo, a nossa fé. E a gente não compartilha com as pessoas que estão ao nosso lado a respeito de em quem nós cremos, né? O fato é que muitas vezes as nossas conversas elas são pautadas não por aquilo que de fato é o mais importante. Muitas vezes a gente muda o rumo da conversa para a gente não desagradar quem está conversando conosco, principalmente quando a questão vai para o assunto da fé. Às vezes a gente fica meio preocupado em ofender com quem é o nosso interlocutor, quem é a pessoa com quem nós estamos conversando. Às vezes é aquela pessoa que você gosta dela. Você gosta daquela pessoa, você gosta de conversar com ela, você gosta de conviver com ela. Às vezes é alguém da sua família, às vezes é alguém da nossa família. E às vezes a gente se sente meio retraído em expor de fato e como deveria ser exposta aquela palavra e quem é Jesus e por que aquela pessoa deveria ouvir e dar atenção àquilo que nós estamos conversando. Às vezes a gente tira Jesus do centro dessa conversa e a gente então disfarça um pouco isso e faz a conversa tomar outro rumo. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante peculiar. Ele é um evangelho muito ágil nas suas descrições. Ele não é o evangelho onde estão aqueles muitos discursos de Jesus, discursos mais longos. Ele também não é aquele evangelho onde estão registradas as questões mais, podemos dizer assim, mais profundas teologicamente, como João. Mas ele é um evangelho de ação. Ele é um evangelho que registra rapidamente aqueles atos e aqueles acontecimentos que aconteceram com Jesus. E ele, tal como nós cantamos na liturgia até agora, ele mostra tanto o Jesus sofredor,
Mas ele também mostra, de uma maneira até que nos parece um contraste muitas vezes, aquele Jesus poderoso. Não é à toa que no capítulo 1, no versículo 1, ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é à toa que ele fala isso, ele vai apresentar um Jesus que é sim sofredor, mas um Jesus que é o Filho de Deus poderoso. E nesse trecho que nós lemos aqui do 1º capítulo do Evangelho de Marcos, dos versículos 21 até o versículo 39, a gente vê um dia na vida de Jesus. Um dia. E por onde ele passou no decorrer desse dia. E nós vamos perceber que a proclamação do reino de Deus, feita pelo próprio Jesus, ela tinha como propósito um único assunto, e o tema principal dessa proclamação é exaltar o próprio Cristo de Deus como o poderoso Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, nós vamos perceber isso, que a verdadeira proclamação do Evangelho, a verdadeira proclamação do reino de Deus deve ter como tema central a exaltação de Cristo como o poderoso Filho de Deus. Isso serve para nós nas nossas conversas informais, isso serve para nós quando nós estivermos discipulando alguém, serve para nós quando nós estivermos fazendo um estudo, serve para nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando nós pensarmos, quando vocês pensarem o que precisam fazer para contribuir com o desenvolvimento do reino de Deus aqui no Jardim, no Parque Seleta, vocês devem se lembrar disso, que o tema central de toda e qualquer proclamação do Evangelho deve ter o objetivo de exaltar Cristo como o poderoso Filho de Deus. E nós vemos essa verdade nesse texto de Marcos, ele nos deixa isso claro em 4 evidências. Ele nos dá 4 evidências de que isso é uma verdade. E a primeira evidência, ele vai demonstrar que Cristo deve ser o foco da pregação por causa da sua própria autoridade. A gente vê isso nos versículos 21 e 22 que nós já lemos. Diz assim: depois de entrarem em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, Jesus, então, ele entra na sinagoga com um propósito, o propósito de ensinar. Mas ele, diferentemente daquilo que os escribas faziam, ele ensina de outra maneira. Os escribas, eles eram especialistas da lei. Eles eram profundos conhecedores da lei. Entre os escribas havia tanto saduceus como fariseus. Não era uma terceira categoria que excluía mutuamente as demais. Mas havia entre os escribas tanto saduceus como fariseus, mas eram pessoas especialistas na arte de escrever a lei do Senhor. A palavra que é usada para expressar os escribas é a palavra que vai dar origem à nossa palavra gramática, porque eram eles os especialistas na escrita, mas não uma escrita qualquer, eles eram os especialistas na escrita da lei. Especialistas na escrita da lei do Senhor. Veja, esses que viriam a se tornar mais tarde os rabinos do judaísmo. Olha só, até hoje em dia a gente tem a ideia de que um rabino é um especialista da lei judaica. Da onde vieram esses homens? Vieram dos escribas, profundos conhecedores da lei de Deus. Quem melhor para ensinar a lei de Deus do que um especialista nisso? Contudo, Marcos registra que Jesus, ao entrar na sinagoga num sábado, ele entra lá para ensinar, ele entra lá para instruir, ele entra naquele lugar para contar, para falar a respeito da palavra de Deus, da lei de Deus. E o propósito de Jesus em ensinar é aquele propósito de fato didático. É essa palavra mesmo que contém o significado, o sentido daquilo que ele foi fazer. Ele foi ensinar por meio das suas palavras.
E veja, a diferença é que as pessoas que o ouviram ficaram maravilhados. Sabe quando as pessoas ficam de boca aberta? Nós falaríamos isso hoje, né? A palavra diz que eles ficaram maravilhados. Em que sentido? Quando eles ficam de boca aberta, eles ficaram pasmos, eles ficaram admirados com a sabedoria que saía da boca daquele homem, de Jesus. E por quê? Porque eles percebiam que ele falava com algo a mais, ele tinha autoridade. Essa autoridade é o poder de fazer algo, de decidir algo. É a autoridade para, de fato, fazer, decidir e tomar a frente daquilo que precisa ser feito. É a autoridade que vem de Deus, nós sabemos. E por isso eles ficavam maravilhados. A autoridade é aquele direito que alguém tem de controlar alguma coisa. É o direito que alguém tem de escolher alguma coisa. É o direito que alguém tem de exercer poder e governo. Não é sobre isso que falávamos há pouco? Não foi sobre isso que nós cantamos há pouco, falando que, deixei aberto aqui, por isso ele reina no cântico do número 93? Ele tem essa autoridade e eles ficaram admirados de perceber como Jesus era assim. Meus irmãos, o bom professor, ele deve se dedicar e se esforçar para ensinar bem. Deve ter boa didática. É isso que está ali. Jesus ensinava com autoridade, sabia ensinar com precisão e assim que ele falava. A maravilha do ensino de Jesus era de uma maneira tão singular que não era possível separar o que ele falava dele mesmo. Eles se maravilhavam dele, porque aquilo que ele falava com autoridade. Percebam a aproximação que existe entre quem fala e o que fala. Nenhum de nós hoje tem isso, mas ele era diferente. Por isso que as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele falava com autoridade, porque ele era a própria autoridade, porque ele era o próprio poder. Era dele que emanava isso. Jesus era um mestre, portanto, por excelência, porque, de fato, ele era o próprio Verbo. A palavra que ele ensinava e a palavra que ele proferia era cheia de poder e autoridade, porque ele era a própria palavra. Ele era o próprio Verbo. É curioso, uma vez eu tive a oportunidade de pegar uma edição bastante antiga da tradução Almeida, e lá em João 1 está escrito lá que ele era a palavra. Depois mudou para verbo, mas é isso, é disso que se trata, é exatamente a mesma coisa. A palavra de autoridade dele vinha porque ele de fato era essa palavra. E essa palavra é uma palavra poderosa. Veja, a pregação da palavra de Deus, seja no ensino da escola dominical, seja no momento de evangelização, seja no momento de pregação, em qualquer momento, a pregação da palavra de Deus deve ter Cristo como foco, por causa da autoridade que há nele, e não por causa da autoridade de um ou de outro, mas por causa essencialmente da autoridade que há nele. Por causa disso, ele deve ser o centro da pregação e do ensino. Essa é a primeira evidência que a gente vê a respeito do fato de que a proclamação do reino de Deus deve exaltar Cristo como um poderoso Filho de Deus. A segunda evidência diz respeito ao fato de que Cristo deve ser o foco da pregação por causa do seu domínio sobre o mundo espiritual. Os versículos de 23 até 28 vão falar a respeito disso. Nós lemos o seguinte, que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Veja, aquela autoridade que eles perceberam logo de cara. E Marcos, então, já nos mostra que não tardou que logo chegasse na sinagoga alguém possesso de um espírito imundo. E que bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas ele o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. E o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu. E de novo, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina, eles pensavam. Com autoridade, de novo, ele
ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, na circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, veja que Cristo deve ser o foco da pregação também por causa do domínio que ele tem sobre todo o mundo espiritual. Veja que aquele demônio pergunta para Jesus, mas ele é grande e profundamente repreendido. Quando no versículo 25 diz que Jesus o repreendeu, trata-se de uma repreensão severa da parte de Jesus. Ele o repreendeu como quem tem autoridade para fazê-lo. Ele ensinava provavelmente de uma maneira firme, mas agora ele se mostra muito severo ao falar com aquele espírito imundo. O sentido de repreender aqui não é uma repreensão qualquer do tipo, fica quietinho. Tanto é que ele diz de maneira incisiva, cala-te e sai desse homem. Porque ele repreende com uma profunda desaprovação, ele falou seriamente. E a pergunta que esse demônio havia feito é: vieste para perder-nos? Né? Parece uma coisa, é uma expressão que a gente usa muito pouco isso, né? Quase nunca usa. Vieste para perder-nos? O que significa isso? Significa exatamente, vieste para nos destruir, para nos levar à perdição, percebe a ligação? É isso. Vieste para nos matar, vieste para nos fazer perecer, vieste para acabar conosco, foi para isso que tu vieste? E ele literalmente fala, cala-te. E literalmente ali a expressão é, seja amordaçado. Fique calado, mas calado a tal ponto que não é que você vai se calar pela sua própria vontade, mas você vai ser amordaçado agora e impedido de falar. Mesmo que você queira falar, você não vai abrir a boca mais. É isso. Seja amordaçado agora. E ele então se cala. E aí as pessoas então se admiram mais ainda. E se admiram agora com o sentido de sentirem até temor. Por isso que falam. Né? A pergunta que vem a seguir é: que vem a ser isso? Primeiro eles ficaram admirados, espantados, boquiabertos com aquela sabedoria, com aquela autoridade. Agora ele mostra que tem autoridade sobre os demônios. E uma autoridade tal que ele não permite sequer que aquele demônio fale mais nenhuma palavra. Há um bom tempo atrás, eu fui assistir eu me lembro que o David Copperfield esteve no Brasil. Quem já ouviu falar dele sabe, ele é um ilusionista, né? Ele é um mágico. Eu lembro que ele foi fazer um show no ginásio do Ibirapuera, e eu estive lá. Né? E aquele homem, impressionante, assim, né? Ele fez nevar ali dentro. Ele fazia assim e saía neve da mão dele para cima e caía sobre nós que estávamos olhando. Era impressionante aquilo, assim, né? E eu eu era mais jovem, eu não consegui perceber absolutamente nada. Como que ele fazia aquilo? Era impressionante isso. Mas Jesus não usa de truques. Jesus tem autoridade. E a autoridade dele é uma autoridade para ensinar e é uma autoridade sobre todo o mundo espiritual. Não há quem lhe possa resistir. E ele exerce exatamente isso. E veja que os demônios conheciam a identidade de Jesus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas é curioso que Jesus repreende para que eles não divulgassem quem ele era. É curioso, aos demônios que ele expulsava, esses se calavam. Aos enfermos que ele curava, esses invariavelmente não obedeciam à ordem de não divulgar quem ele era. Eles saíam e logo falavam. Mas os demônios se calavam, eram amordaçados por Jesus. Os discípulos, para os discípulos, Jesus pedia que eles aguardassem a sua ressurreição. É curioso como Jesus pede sigilo, mas ele pede de maneira diferente para cada um desses três grupos. Para os demônios, ele manda calar e eles se calavam. Para as pessoas que eram curadas,
ele pedia para que elas não divulgassem, mas invariavelmente elas saíam e divulgavam quem era Jesus. Para os discípulos ele pedia para que eles aguardassem a sua própria ressurreição. Veja, provavelmente esse pedido de sigilo era porque a sua origem divina não deveria ser conhecida antes do tempo determinado pelo Pai, muito menos pela boca de demônios. Não eram esses que deveriam revelar quem era Jesus, mas no tempo certo ele haveria de revelar. No tempo adequado, determinado pelo Pai, aí sim ele se revelaria quem de fato ele era. Era aquele servo sofredor que haveria de passar por tudo aquilo que Isaías descreve no capítulo 53 do seu livro. Mas aqui ele está demonstrando que ele também é o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, que deve ser sempre o centro das nossas proclamações da palavra, porque ele deve ser exaltado como o poderoso Filho de Deus. Então, meus irmãos, a primeira evidência é que Cristo deve ser o foco da pregação por causa da sua autoridade, mas também por causa do seu domínio sobre o mundo espiritual. A terceira evidência que Marcos nos dá é que Cristo deve ser o foco da pregação por causa do seu poder sobre o mundo natural também. Ele não só domina o mundo espiritual, ou aquilo que alguns chamam de sobrenatural, mas também sobre o mundo natural. Nós percebemos isso nos versículos de 29 até 34. Veja, nos versículos de 29 a 31, ele cura a sogra de Pedro. O que ela tinha? Até onde nós sabemos, uma febre. Mas ele cura isso também. Veja, até mesmo uma febre, que hoje é algo tão natural, que hoje é algo tão simples. Mas Jesus tem poder, autoridade e domínio sobre isso. Quando nós estamos doentes, a coisa que nós mais desejamos é ter a nossa saúde restaurada, não é? Nós, de maneira geral, só damos valor à nossa saúde quando nós a perdemos. Aliás, de maneira geral, tudo é assim, né? A gente só dá valor para algo quando a gente perde esse algo. O pecado traz consequências terríveis sobre nós, sobre toda a criação e sobre nós de maneira especial. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja, Deus se compadece das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, mesmo daquelas mais naturais, mais comuns. Ele se compadeceu daquela mulher. Mas é curioso perceber que aquela mulher, ao perceber que estava curada, logo estava servindo aqueles homens e a Cristo de maneira especial. Mesmo as causas naturais estavam sob o poder, sob o domínio e sob a autoridade de Cristo. Mateus, é curioso, ao relatar essa passagem, nós estamos lendo em Marcos, mas Mateus, quando relata essa passagem, ele a explica exatamente com base em Isaías 53, porque ele diz o seguinte, Mateus: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja, é a mesma passagem. Mateus nos dá uma explicação. É o cumprimento da profecia de Isaías 53. É isso que ele está fazendo. Ao curar as pessoas, os enfermos, os doentes, o que ele está fazendo? É cumprindo a profecia de Isaías 53. Ele tem domínio e autoridade sobre o mundo natural. Deve ser o foco da nossa pregação, porque ele é a fonte da sua própria autoridade, porque ele tem domínio sobre o mundo espiritual, mas também porque ele tem domínio sobre o mundo natural. E, por fim, a quarta evidência que Marcos nos dá é que Cristo deve ser o foco da nossa pregação, porque ele mesmo realçou a primazia da pregação. Veja os versículos de 35 a 39 que encerram o texto dessa exposição. Tendo se levantado alta madrugada, saiu,
foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus deixa claro qual era a primazia do seu ministério terreno ali. Foi para isso mesmo que eu vim, ele diz. Para quê? Para pregar também nas outras povoações, para proclamar a mensagem do reino de Deus, para pregar as boas novas de salvação. Foi para isso que eu vim. E ao cumprir isso, ele curava, ele expelia demônios. Mas ele veio para isso. Cristo deve ser o foco da pregação, porque ele mesmo realçou a primazia da pregação. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que eu vim. É curioso que o texto que nós lemos, foi para isso que eu vim, literalmente ele diz assim: foi para isso que eu saí. E provavelmente ele está se referindo: foi para isso que eu saí da presença gloriosa do Pai, com quem eu tinha comunhão eterna. Mas eu saí dessa comunhão, do gozo, dessa alegria eterna com o Pai, para fazer uma coisa: para pregar a salvação. Meus irmãos, vejam a excelência de compartilhar o Evangelho, a excelência, a grandeza e a majestade da proclamação da palavra de Deus. O Filho poderoso de Deus saiu da presença gloriosa do Pai, se humilhou, tomando a forma de homem, com uma principal missão: pregar o reino de Deus. Ele deve ser o foco da nossa pregação. Ele veio para pregar, para ensinar. Mas, contudo, Marcos não deixa de registrar os poderosos atos miraculosos que acompanhavam a sua pregação. Mas veja que, pela palavra de Jesus, o foco não era o milagre. O foco era a pregação. E os milagres acompanhavam, autenticavam a sua palavra. O foco da nossa pregação não deve estar na pessoa que nos ouve. Isso não quer dizer que você não vai levar em conta quem te ouve e que você não vai tratá-la de maneira respeitosa. Não, isso não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela não deve ser o foco da nossa pregação. Significa que os nossos ouvintes não são o centro da mensagem. Mas o centro da mensagem que nós comunicamos aos nossos ouvintes deve ser Cristo, exaltado como o poderoso Filho de Deus. Meus irmãos, como discípulos de Cristo, nós devemos seguir os seus passos e obedecer às suas ordens. Essa é uma grande ilustração que nós vemos no decorrer de todo o Evangelho de Marcos. Discípulos que criam, abandonavam o que tinham e passavam a seguir a Cristo. E nós, como discípulos, somos chamados a isso, a ir por todo o mundo, como Marcos vai deixar registrado isso no final do seu Evangelho, e pregar o Evangelho a toda a criatura. Cristo, ele não é um espírito apenas que tem domínio tão somente no mundo espiritual. Cristo não é um homem apenas que tem domínio apenas no mundo material. Mas ele é o poderoso Filho de Deus e, como tal, ele deve ser exaltado todas as vezes que nós pregarmos o Evangelho. Como igreja reunida pelo Senhor, como igreja aqui no Parque Seleta, vocês devem se lembrar sempre disso. Que toda e qualquer atividade para a qual vocês forem convocados, aquelas que vocês mesmos estão organizando, estão planejando fazer, lembre-se sempre dessa principal e majestosa motivação. Todas as vezes que vocês forem compartilhar o Evangelho com as pessoas aqui da região, para que vocês sejam essa luz e esse sal que tem sido aqui nessa região,
Lembre-se sempre disso, que Cristo deve ser o centro da pregação. Cristo deve ser o centro da mensagem que vocês compartilharem com os seus vizinhos, com os seus parentes, com os seus amigos, com os conhecidos daqui. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a autoridade. Porque Ele tem domínio sobre o mundo natural. Porque Ele tem domínio sobre o mundo espiritual. E porque Ele também Ele mesmo realçou toda a primazia da pregação para os seus discípulos. Que nós possamos crer que Jesus é mais do que um mestre religioso. Não é essa a mensagem que nós devemos proclamar, mas proclamar que Ele é o poderoso Filho de Deus. É Ele, e é Ele que deve ser o centro da nossa mensagem. A igreja precisa sempre ser lembrada de que tudo que ela faz deve, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Glorificar a Deus ao ensinar, glorificar a Deus ao compartilhar a palavra de Deus, glorificar a Deus ao discipular, glorificar a Deus na comunhão, glorificar a Deus em todos os momentos e fazendo isso sempre colocando Cristo como o alvo, o centro e a principal mensagem da nossa proclamação. Que Deus nos ajude a viver isso, que Deus nos ajude a nos lembrarmos disso e que todas as vezes que nós formos chamados a compartilhar dessa palavra, da palavra de Deus, nós não tentemos maquiá-la, mas que nós de fato coloquemos aquele que é o centro dela no seu local de destaque, Cristo, o poderoso Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.